porque é colega de trabalho daqui do Recife, aí escreveu oi lindinha, oi queridinha. Não, isso é e-mail profissional. Não escrevam assim. O tratamento adequado. Cara, se tivesse amizade, cara, se eu for escrever um e-mail para Tatiana, por exemplo, cara Tatiana, caro Billy, prezado. Agora, sempre uma coisa formal, uma saudação adequada, qual seja. Prezado senhor, prezados senhores, prezada senhora, se for mulher, prezadas senhoras, se forem mulheres. Certo? Número 10, padronização. Aqui é a questão mais vamos dizer, da estética, não é? É uma boa digitação e uma correta diagramação, porque é muito feio. Mesmo que esteja bem escrito, mal apresentada, um papel feio, isso na carta comercial, um papel feio, papel amarrotado, amarelado. Quanto melhor, mais bem apresentável, melhor. E aqui nessa história de boa digitação e correta diagramação, obviamente, é com o computador, né? A questão aqui não vai ser a carta comercial que vai seguir pelo correio, vai ser o computador, correio eletrônico, o e-mail. Número 11, organização, aqui que eu falei das 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. E o fecho. O fecho, o término adequado com formas modernas e simples, respeitosamente, vírgula, cordialmente, vírgula, e atenciosamente, vírgula. Agora, eu destaquei aqui com letras vermelhas, sempre seguidas de vírgula. Não esqueçam essa vírgula. Realmente essa vírgula é muito necessária. Aliás, a vírgula na língua portuguesa, que são coisas que as pessoas às vezes erram muito. O emprego da vírgula é uma aula que sempre eu dou e sempre eu digo a meus alunos, a próxima aula vai ser sobre o emprego da vírgula. Não faltem, porque a vírgula ela muda o sentido completamente de uma frase. Completamente. Ela pode ser afirmação e negação. Por exemplo, não podem atirar, sem vírgula. Não, vírgula, podem atirar. Mudou totalmente o sentido. Quer dizer, 3 palavras com a vírgula ou sem uma vírgula que mudou totalmente o sentido. Então, é muito importante isso, essa vírgula depois desses advérbios. Respeitosamente, cordialmente, atenciosamente. Minha gente, tudo na língua portuguesa que vocês virem com esse sufixo mente são advérbios. Normalmente de modo, certo? Normalmente de modo. Não é sempre não, mas normalmente. 98% de modo. Botem sempre a vírgula e deixem essa história de renovamos nossos protestos. Eu até tenho uns exemplos aqui, muito feios também, que eu coloquei como expressões de mau gosto. Vamos ver aqui os fechos. Renovamos nossos protestos de grande estima e elevada consideração, certos de sua compreensão, sem mais para o momento. Ficamos à sua inteira disposição. Não precisa. Se você está terminando o e-mail, não precisa botar sem mais para o momento. A pessoa que está lendo já sabe que aquele e-mail vai terminar ali. Ficamos à sua inteira disposição. Lógico. Se você está tendo um relacionamento com a empresa, você está à disposição para a empresa perguntar e resolver o que quiser. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de grande estima e elevada consideração. Não precisa disso. Nada mais. Nem precisava, porque era expressão de mau gosto, chavões, horríveis. E agora, como eu já disse, depois do manual da redação da Presidente da República, 1991, é que isso foi abolido mesmo. Isso foi abolido. Nem que a professora ache feio e esteja dizendo, não escrevam assim. Não é só a opinião própria da professora, não. É porque isso realmente foi abolido, não se usa mais. Então, a gente vai ver agora os modelos, certo? Dessa redação técnica, o que é que a gente tem de modelo para as pessoas seguirem, para tentar escrever um pouco melhor. Vamos começar, é a ordem alfabética, a gente vai começar pelo abaixo assinado. O abaixo assinado é um tipo de solicitação coletiva feita em um documento para pedir algo de interesse comum a uma autoridade ou para manifestar apoio a alguém ou demonstrar queixa ou protesto coletivo. Realmente o abaixo-assinado está um pouco fora de moda. Eu me recordo, uns 2 anos atrás, um abaixo-assinado na igreja onde eu frequento, lá em Boa Viagem, onde eu moro aqui no Recife, para não ser construído, faz mais tempo, acho que talvez 3 anos, no Parque Dona Lindu, que o prefeito João Paulo quis fazer esse parque, prestando homenagem à mãe do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e houve assim um abaixo-assinado, muitas assinaturas. Eu me lembro que foi a igreja, toda vez que a gente chegava para assistir a missa, tem abaixo-assinado, já assinou sobre o Parque Dona Lindu, nós fizemos abaixo-assinado, quer dizer, eu só fiz assinar. Algumas pessoas da igreja se movimentaram nesse sentido, mas isso não levou a nada. Agora, às vezes, abaixo-assinado em prédio,
em condomínio, às vezes isso funciona. Então, vamos ver como é que esse abaixo-assinado deve ser redigido. A gente bota a data, 10, a data de hoje, e um senhor fulano de tal, superintendente, aí bota o cargo ocupado pelo destinatário do abaixo-assinado. Esse senhor, a gente usa quando a gente vai tratar com pessoas assim, vamos dizer, da mesma categoria profissional. Já o eximo, que é o excelentíssimo, como eu disse, é para presidente. Hoje, às vezes, a pessoa nem coloca mais esse senhor, só bota o prezado senhor. Mas algumas correspondências, isso não está errado, isso está mais em desuso. Mas, assim, os manuais, os quais eu consultei, ainda usam esse tratamento aí, senhor. Nós, abaixo assinados. Caiu no som. Desculpem, alunos, caiu aqui o som e Billy veio ajeitar. Nós, abaixo assinados, qualificação do signatário deste documento, tais como funcionário desta empresa, estudante desta faculdade, condômino deste prédio, etc. Vimos requerer de Vossa Senhoria que, se tais atitudes e providências a serem tomadas pelo destinatário do abaixo-assinado, pelos seguintes motivos. Aí detalhe os fatos ocorridos, quem sejam as providências citadas acima. Nós, abaixo-assinados, vamos dizer, moradores do edifício tal, vimos requerer de Vossa Senhoria que, esse vimos requerer até é muito feio, mas no abaixo-assinado ele ainda existe, vamos dizer, ele ainda comporta no abaixo-assinado ainda se vamos requerer. Aí cita as providências a serem tomadas, diz os motivos e depois, em razão disso, solicitamos de Vossa Senhoria, está vendo aí o Senhoria, o máximo empenho para solucionar esta situação. Esse ponto poderia ser também mais à direita, do S a minúsculo ponto. Por quê? Em Portugal se usa assim, como eu já expliquei. Esse Azinho lá em cima. No Brasil, a gente normalmente coloca esse A mais embaixo e o ponto à direita do A. Mas não está errado, certo? E aí terminamos nosso abaixo-assinado com esse modelo. E aí vem as assinaturas. O número, aí coloca-se, eles mandam colocar o nome da identidade e o nome completo, certo? Porque, é claro, o documento tem que ser uma coisa fiel, não é? Então, tem que ser, quanto mais, vamos dizer, mais documentado possível, melhor, já que é um abaixo-assinado. Depois a gente tem a ata. A ata é um documento que registra, resumidamente e com clareza, as ocorrências, deliberações, resoluções e decisões de reuniões ou assembleias. Essas assembleias também, atualmente, não tem mais esse acento agudo no E. A assembleia não tem mais, é porque o Word bota. É uma luta, uma briga eterna, uma guerra com o Word. Porque a gente tira, ele vai e coloca. A gente tem que voltar e aí a gente acha que não tem. Quando a gente vai ler, o Word colocou. Bom, a ata deve ser redigida de tal maneira que não seja possível qualquer modificação posterior. Certo? A não ser um aditivo da ata, né? Vai retificando. Mas ela tem que ser redigida dessa maneira aí. Nenhuma modificação. O que foi decidido numa assembleia, por exemplo, de condomínio, através de uma ata, aquilo ali é soberano. A assembleia é soberana. O que resolveu está resolvido. A ata deve ser escrita sem parágrafos ou alíneas, ocupando todo o espaço da página, para ninguém inserir nada depois. Entenderam? É para isso. Sem abreviatura de palavras ou expressões. Os números devem ser escritos por extenso, sem rasura nem emendas, claro, qualquer documento sem rasura e sem emenda, sem uso de corretivo, com verbo no pretérito perfeito do indicativo. Sempre, viu, minha gente? Essa história do verbo é muito importante. Porque o pretérito perfeito é uma ação, diz o seguinte, o pretérito perfeito é uma ação que aconteceu ontem, né, no passado, e ali acabou. Ontem eu cantei, ponto. Agora, antigamente eu cantava, é o pretérito imperfeito, significa o quê? Que foi uma ação contínua, você cantou várias vezes. Agora, ontem eu cantei, acabou. A ação morreu ali. Com o verbo de elocução para registrar diferentes opiniões. Cada pessoa tem uma opinião e na ata tem que dizer, o condômino do apartamento 401, por exemplo, diz tal coisa. A gente tem que retratar tudo isso na ata. Se o relator cometeu um erro, deve empregar a partícula retificativa digo, como neste exemplo. Aos 20 dias do mês de março, digo, de abril,
de 1996. Porque como a ata, a gente acabou de ver, não pode ter nenhuma modificação, na hora que a pessoa redige e comete algum erro, lógico, errar é humano, a pessoa pode falhar, a pessoa sempre retifica com a palavra digo. Aí vem o atestado, o número 3 da nossa redação técnica. É um documento em que se confirma ou assegura a existência ou inexistência de uma situação de direito de que temos conhecimento referente a alguém ou sobre um fato e situação. É dizer por escrito, afirmando ou negando, que determinada coisa ou algum fato referente